Olá, meu nome é Marcela Marques. Meu trabalho de mestrado é intitulado Comportamento Hemodinâmico durante o Estresse Mental de Crianças e Adolescentes Obesos com Histórico Familiar para Hipertensão Arterial. Meu orientador foi o professor Dr. Matheus Camarote Laterza, minha co-orientadora, a professora doutora Patrícia Fernandes Trevisan Martinez. Associação de fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão, como a obesidade e o histórico familiar para hipertensão arterial, aumentam a tendência de níveis elevados de pressão arterial em crianças e adolescentes. Existem mecanismos que excitam o sistema cardiovascular, como o exercício físico e também o estresse mental. O estresse mental é um teste que mimetiza reação de luta ou fuga que somos submetidos no cotidiano e gera adaptações fisiológicas no sistema cardiovascular. O objetivo desse trabalho foi comparar o comportamento hemodinâmico de crianças e adolescentes obesos filhos de hipertenso e crianças e adolescentes obesos filhos de normotenso durante o teste de estresse mental. No primeiro dia, os voluntários eram submetidos à avaliação médica. No segundo dia, avaliamos peso e altura na avaliação antropométrica, seguido de avaliação da pressão arterial clínica, na avaliação hemodinâmica, de repouso, e logo depois o teste de estresse mental, onde os 3 primeiros minutos eram de repouso e avaliamos pressão arterial, frequência cardíaca e mais 3 minutos de teste de estresse mental, também avaliando pressão arterial e frequência cardíaca. Nós mostramos uma tabela com várias cores escritas, porém tingidas de cores diferentes. O voluntário tinha que falar o mais rápido possível a cor e não o que estava escrito. Como resultados, a pressão arterial sistólica estava aumentada no grupo obeso, filhos de hipertensos, em relação ao grupo obeso, filhos de normotensos, assim como a pressão arterial média. Durante o teste estresse mental, a pressão arterial sistólica elevou-se de minuto a minuto no teste e foi maior no grupo obeso com histórico familiar para hipertensão arterial em relação ao grupo obeso sem histórico para hipertensão arterial. A pressão arterial diastólica também subiu nos 3 minutos de teste, porém não houve diferença significativa entre os grupos. A pressão arterial média também elevou-se nos 3 minutos de teste e também foi maior no grupo obeso com histórico familiar para hipertensão arterial. Não houve diferença entre os grupos em relação à frequência cardíaca. E como conclusão, as crianças e adolescentes obesos, filhos de hipertenso, apresentam comportamento pressórico semelhante durante o teste de estresse mental, porém pior condição hemodinâmica devido à maior resposta pressórica em comparação a crianças e adolescentes obesos, filhos de normotensos. Obrigada!